Olá, pessoas! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre anarquismo. Sim, vimos um pouco sobre socialismo utópico, Karl Marx, e hoje vamos falar um pouco sobre anarquismo. Lembrando, anarquismo é diferente de comunismo, certo? Então, eu vou deixar isso bem claro para vocês perceberem a diferença e como esses conceitos são trabalhados na atualidade. Como vocês já sabem, é um ritual de estudo básico, pegar o caderno e a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, o anarquismo, vocês sabem, é um termo bem recorrente, é algo que, principalmente na atualidade, estamos falando muito sobre essa questão de anarquismo e que seria importante sociedades anarquistas e tal, apesar de que não exista nenhuma sociedade anarquista, para dar esse exemplo de como funcionaria o sistema, porém o anarquismo é algo que está sendo bem refletido e comentado, debatido nos últimos tempos. Primeiramente, obviamente, precisamos definir o que seria esse anarquismo. Então, o anarquismo nada mais é que uma teoria social e movimento político que sustenta a ideia de que a sociedade existe de forma independente e antagônica ao poder exercido pelo Estado. Então, até então, ele descreve o quê? Que o Estado ele é um opressor, uma forma opressora de tentar manter a ordem, uma ordem que seria algo dispensável. Então, é algo que é sendo considerado dispensável e até mesmo nocivo ao estabelecimento de uma autêntica comunidade humana. Então, o anarquismo ele acredita que a ordem social ela é inata. Então, o ser humano ele tem a capacidade de formar uma ordem social independente do Estado. E o Estado ele funcionaria mais como opressor do que para colaborar para essa ordem social. Então, a visão anarquista seria basicamente essa, que a sociedade ela independe da ordem do Estado, da formação do Estado, e o Estado ele funciona mais como opressor, ele vai ter uma ação social mais opressora, uma ação social que vai, de certa forma, interferir na ordem social em vez de ajudar. Então, vocês já devem ter observado, já devem ter visto em algum canto, esse é o símbolo do anarquismo. Então, o anarquismo, ele é a luta justamente pela ausência de um poder, de um Estado, de algo que cria as regras e faça a regência do poder em determinado grupo social, país, enfim, nação. Dentre as ideias anarquistas, o anarquismo, obviamente, vocês devem ter observado, ele faz uma oposição extremamente clara à formação e criação, manutenção do Estado. Que vocês já sabem que o Estado ele é uma estrutura, uma instituição, que é criada através da delegação do poder dos indivíduos a um elemento, uma instituição maior, e essa instituição maior seria responsável por reger todas as ações sociais tomadas pelo grupo. Por que o anarquismo ele faz uma oposição ao Estado? Porque ele acredita que os grupos, as comunidades humanas, elas têm uma ordem natural, elas conseguem criar essa ordem natural sem a necessidade de um Estado, de um governo, de uma regência. Então, ele tem essa percepção de que essa ordem ela ocorre de forma natural. E o Estado, nessa percepção do anarquismo, ele funciona como opressor, então ele vai oprimir, ele vai restringir a ação desse grupo, dessa comunidade, e não vai permitir que esse grupo, essa comunidade, ela interaja de forma igualitária, interaja de forma cooperativista, certo? Então, de certa forma, o Estado ele vai oprimir, ele não vai permitir que isso aconteça. Diferente, lembrando, o anarquismo é diferente do comunismo. No comunismo, nós temos o Estado da mesma forma. Agora, as relações são diferentes, elas não são regidas por uma percepção capitalista em que o capital seria o fim e o meio para todas as ações sociais. Nessa percepção do anarquismo, nós temos a percepção da ausência do Estado, mas não temos a percepção em relação a qual é o fim
qual é a ação principal da comunidade humana. Pode ser um anarquismo capitalista, pode ser um anarquismo comunista, mas o comunismo, né, que nós vimos lá de Marx, ele preza justamente pela interação, pela resposta, pela luta, né, dos grupos que são denominados como minorias. Ainda sobre o anarquismo, nós temos o que é denominado de paradoxo anarquista. O que seria? É a realização da ordem na anarquia. Pronto. Por quê? É difícil pensar em uma nação, né, um país bem definido, bem determinado, funcionando sem um Estado. Porque, afinal, o Estado, ele, de certa forma, apesar de toda a opressão possível determinada pelo anarquismo, ele é responsável por criar a ordem dentro de uma nação, dentro de um grupo social. Então, o paradoxo do anarquismo é justamente o alcance dessa ordem sem algo que crie, que desenvolva ou que descreva como funcionaria essa ordem. Então, esse é denominado como paradoxo do anarquismo. Paradoxo muito firme, muito consistente do anarquismo. Seria a realização da ordem, né, o alcance dessa ordem social, sem um fator para determinar essa ordem, sem o Estado, no caso. O anarquismo, ele teve muitos representantes, né, em movimentos diferentes, mas um dos representantes mais conhecidos, né, é Mikhail Bakunin. Ele foi um dos maiores precursores, né, do anarquismo. Lembrando que o anarquismo ele foi um movimento que surgiu pós-marxismo, né? Então, eles lutavam justamente por essa ideia de que a ordem natural das coisas, ela pode funcionar sem a necessidade da ação de um Estado, de um governo que, de certa forma, pode chegar a se tornar opressor. No Brasil, nós temos também um representante do anarquismo, que foi José Oiticica. José Oiticica, ele também trouxe essas ideias, justamente foi ele que trouxe essas ideias anarquistas para o Brasil. E também um entusiasta que tem uma percepção que sim, o anarquismo seria uma das melhores formas de governo para se desenvolver em uma sociedade-nação de forma igualitária. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos para vocês. Dúvidas, já sabem, podem procurar. Até mais. Tchau.